Olá, turminha da Pro! Tudo bem com vocês? Hoje, na aula, a professora vai explicar sobre o nosso folclore, lendas e mitos do nosso folclore. Então vamos à aula. Agora, pessoal, nós vamos entender e aprender o que são lendas e o que são mitos, ou seja, o que é lenda e o que é mito. São duas coisas diferentes, porém parecidas. Então, primeiro nós vamos fazer a leitura e a professora vai também explicar. Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas, com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos. Se utiliza da fantasia, faz parte da cultura dos povos, sofre alterações ao longo do tempo. Então, lenda. Nós temos as nossas lendas aqui no Brasil. Quem já não ouviu o vovô, a vovó, alguém da família contando uma história sobre algum personagem do nosso folclore brasileiro? Saci, a Cuca. Então, essas histórias elas vão passando de geração em geração. O vô passa para o filho passa para o filho que ele tem quando ele cresce e assim por diante. Depois passa por neto e assim por diante. Um vai contando para o outro. E essas histórias sofrem mudanças com o tempo. Às vezes aumenta, às vezes muda alguma coisa. Então são histórias que a gente nunca sabe, né? De repente escuta de um jeito de alguém, depois de outro jeito de outra pessoa, com outra pessoa. Então cada um conta de uma forma diferente e sempre alguém aumenta alguma coisa. Então isso é lenda. São histórias inventadas, aumentadas, que às vezes mistura com alguma coisa que aconteceu e alguém inventou alguma coisa em cima de algo que aconteceu. Com relação a mitos, vamos fazer a leitura agora. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Explica a realidade através de suas histórias sagradas que não possuem nenhum embasamento para serem aceitas como verdades. Então, os mitos são histórias que muitas vezes, histórias misturadas com super-heróis, histórias misturadas com deuses. Então, envolve muitas vezes alguma coisa com relação a religiões. Então, os mitos, eles são histórias que as pessoas contam envolvendo seres sobrenaturais, deuses, super-heróis, que não fazem parte da nossa realidade ou da nossa história, mas os povos antigos lá do passado contaram, escreveram histórias sobre esses seres e junto colocaram datas ou misturaram situações que realmente aconteceram. E dentro dessas histórias que talvez aconteceram ou que realmente aconteceram, eles acrescentaram deuses que foram inventados e até super-heróis que foram inventados. E a ciência não tem prova nenhuma da existência desses seres, não tem como provar. Então essa é a diferença entre lenda e mito. A lenda é uma história que faz parte da cultura de um povo, da história de um povo que vai passando de geração em geração, inventada, aumentada, às vezes com alguma situação que realmente aconteceu, mas que eles inventaram os personagens e colocaram ali. E o mito fala sobre deuses, heróis, datas históricas que os antigos povos acrescentaram esses seres sobrenaturais que a ciência não comprova. Agora nós vamos falar um pouquinho dos personagens do nosso folclore brasileiro. Então, galerinha, vamos agora fazer a leitura com a professora sobre os personagens do folclore brasileiro, que são personagens que foram inventados com o tempo pelas pessoas. E nós vamos fazer a leitura, a professora vai explicando. Curupira.
protetor das matas e amigo dos animais. Tem os cabelos vermelhos e os pés virados para trás. Então, o Curupira é um personagem que foi criado perto de florestas por povos ali de vilas, como o protetor dos animais. Então, às vezes, aconteceu muito tempo atrás de caçadores, os índios, né, por conta dos caçadores que estavam caçando muitos animais ali, começaram a inventar a história do Curupira para tentar evitar de repente acabar os animais e até proteger, uma forma de proteger os animais que vivem na floresta, uma forma de tentar evitar que o mal acontecesse para esses animais, que no caso os caçadores matar e prejudicar os animais, né? Então essa é a história do Curupira. Ele até nos desenhos, se vocês forem ver nas figuras, parece um índiozinho, só que ele tem cabelo vermelho e pé virado para trás. Iara é uma sereia que protege os rios e mares. Ela encanta os pescadores com seu lindo canto e os leva para o fundo das águas. Então, antigos pescadores de rios, daqueles territórios de floresta amazônica, Mato Grosso, ainda se vocês conhecerem ou tiverem parentes que moram lá, pode ser que vocês ouçam muito essas histórias. Então, os pescadores pescadores antigos, que começaram com essa história sobre a sereia, que com seu lindo canto levava os pescadores para o fundo das águas. Lobisomem. O filho homem que nasce depois de 7 filhas vira lobisomem nas noites de sexta-feira, quando tem lua cheia. Então, sempre quando tem lua cheia, vocês vão ouvir alguma história de alguém antigo, vovô, vovó, que é mais velhinho, ou algum parente que vai falar sobre o lobisomem. Nossa, é lua cheia, hoje é noite de lobisomem. E fala na história, na lenda do lobisomem, que sempre quando alguém tinha 7 filhas e depois nascesse um filho homem, aquele iria virar o lobisomem. Mula sem cabeça. Todas as moças que namoram o padre viram mula sem cabeça, na noite de quinta para sexta-feira. Então essa também é uma história muito antiga sobre a mula sem cabeça, que é um personagem do nosso folclore, que inventaram, talvez, acredita-se, que na época muito antiga, moças paqueravam padres bonitos, e aí inventaram essa história de que não poderia namorar padre, senão viraria mula sem cabeça. Então, esses são os personagens do nosso folclore. E tem muito mais, a professora colocou aqui 4 personagens. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de dar um joinha, um like e se inscrever no canal da professora para acompanhar as histórias e as aulas. Beijo!